Quem quer que tenha visto o Rio de Janeiro não poderá recusar a sua admiração para as grandes e belas coisas que se oferecem a nossas vistas. Essa é a mais fértil e viçosa terra que há no Brasil. Essa terra é um paraíso terrestre. No ano de 1500 foi descoberto o Brasil. No ano de 1534, D. João III de Portugal dividiu o Brasil em capitanias, que foram dadas a pessoas de sua corte. A partir de 1535, os donatários redistribuíram essas terras com outros nobres e outros homens ricos. Para trabalhar a terra, eles importaram escravos, aos quais eram negados todos os direitos. Em 1876, havia 10 milhões de habitantes no Brasil, dos quais apenas 20 mil eram proprietários. Em 1964, somos 80 milhões de brasileiros. Desses, apenas 70 mil detêm a posse de 60% de todas as terras do país. 12 milhões de camponeses não possuem nenhuma terra. 6 milhões deles nunca pegaram em dinheiro. 8 milhões de crianças como estas não têm escola para aprender a ler. O homem não empreende, o homem não estuda, o homem não confecciona, o homem não administra, o homem não executa, o homem não ama desalimentado, o homem com fome não ama. Mas esse homem com a barriga vazia, ele não quer saber de mulher. Ele não ama, ele pode estar numa região, mas a mulher mais bonita que porventura tiver na terra. Mas quando ele sentir a necessidade de alimentação, esse homem diz para a mulher: minha filha, você fique por aí que eu vou me virando atrás de comer, porque ele deixa ela de qualquer maneira. Quer dizer, o que é útil e o que é necessário a uma pessoa humana, como um animal, é alimentação. Dos 40 milhões de brasileiros analfabetos, 25 milhões, maiores de 18 anos, estão proibidos de votar. No entanto, eles produzem o teu açúcar, o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida e os seus filhos. E o país, o que lhes dá? Você trabalhava onde lá? Na usina Santa Terezinha. Era trabalho de quê? Trabalho de cana, né? Calpino roça. Roça de lavoura de cana, né? Quanto o senhor ganhava lá? Eu pegava 5,5, legava 7, ganhava 700 cruzeiros, né? Pai de 7 filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror. Isso é uma vergonha para minha cara. Isso é uma vergonha. Isso é um horror. Agora todos os camponeses, esse mundo de terra, vão comprar um quilo de farinha. Um quilo de farinha que pode comprar é o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o camponês aqui dentro, o que é que faz isso? É o latifundiário, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o camponês plantar. Escute, a luta de classes existe. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais, até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder, isso nunca. Entende? Nunca! Trabalhadores do campo, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. De lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Existe uma concorrência de radicalismo demagógico entre as facções que ambicionam o poder. Estão querendo dividir o país. Agimos agora em defesa da segurança e da unidade nacionais. A esse desafio daremos a resposta concreta, enérgica e precisa, de que lutaremos contra o que julgarmos o maior perigo para a nossa concepção de vida e para os princípios que vocês acreditam. Pretendiam transformar este celeste império num bordel totalitário. Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra!
Botarei estas histéricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Na madrugada do dia 31, poucas horas depois de terminada a festa, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, já avançavam sobre a Guanabara. O levante, vindo de Minas Gerais, precipitava o golpe. Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. A classe média exorcizou seus fantasmas, incendiando o prédio da União Nacional dos Estudantes. O presidente João Goulart tinha deixado a Guanabara, reduto do inimigo, seguindo para Brasília. Na verdade, o que estava ocorrendo é que se organizava no Brasil uma corrente fascista, organizações paramilitares que se organizavam, a direita se organizava, financiado por organizações estrangeiras, posteriormente, inclusive, tomou-se conhecimento disso. Tudo isso com uma razão muito clara: impedir a participação do povo na política, conter a participação dos trabalhadores, conter a participação da classe operária, conter a participação dos trabalhadores rurais, conter a participação dos estudantes. Porque nós estávamos exatamente numa caminhada para um processo de democratização maior. Democratização econômica, democratização da propriedade da terra, democratização do poder político, democratização do saber. E as classes dominantes brasileiras, no seu racionalismo, quer dizer, os grandes grupos estrangeiros, as empresas multinacionais, quer dizer, os latifundiários, a grande burguesia brasileira, não podia admitir nem mesmo as limitadas reformas de base que o presidente Jean Goulart queria implantar no Brasil. Um homem não pode se dividir assim. A política e a poesia são demais para um só homem. Eu gostaria muito que você ficasse conosco. Volte a escrever. Não anuncio cantos de paz. Nem me interessam as flores do estilo. Como por dia 1000 notícias amargas que definem o mundo em que vivo. Sara. Não me causam os crepúsculos a mesma dor da adolescência. Devolvo tranquilo a paisagem, os vômitos da experiência. Terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Cidade de louco! Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! É só poeta, eu vejo! O terceiro mundo vai explodir! A gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba. Quando a beleza é superada pela realidade, quando perdemos nossa pureza nestes jardins de mares tropicais, quando no meio de tantos anímicos respiramos o mesmo bafo de vermes em tantos poros animais, ou quando fugimos das ruas e dentro da nossa casa a miséria nos acompanha em suas coisas mais fatais, como a comida, o livro, o disco, a roupa, o prato, a pele, o fígado em raiva, arrebentando a garganta em pânico, e um esquecimento de nós inexplicável. Sentimos finalmente que a morte aqui converge, mesmo com forma de vida agressiva. Eu sei quem são os agitadores. Me acusam de corrupto. Toda vez que um grupo se tornar poderoso demais, meu exército derrubará. A única forma de neutralidade era pela aquisição de armas e a criação de um Estado superarmado. Vocês estão destruindo vossa herança. Não sobrará pedra sobre pedra. Vou suprimir todas as publicações, dissolver todas as organizações, deportar todos os suspeitos.
os mesmos meios do governo anterior. Proíbam manifestações. Vocês pensam que descobriram a liberdade? Eu restaurei o respeito e o temor ao poder. Eu botei vocês novamente no mapa! Essa terra é de Araque. Planetazinho vagabundo. O sistema solar é um lixo. Subplaneta! Esta é a cloaca do universo! Nós estamos condenados por uma implosão atômica!